E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse sábado teremos Corinthians e Vasco, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. É a nossa estreia em casa no Brasileirão e o Corinthians está em busca da sua primeira vitória aí no campeonato, né? Dos nossos 3 primeiros pontos dentro de casa. E vamos lá em busca de uma vitória contra um freguês histórico que é o Vasco, né? Então vamos lá. Para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para o confronto, tá? Pelo que eu vi, o Ramon Dias vai utilizar força máxima, né? Pelo que eu vi, é força máxima. Então pensando no time titular, né? Eu coloquei aí a mesma escalação que eu utilizaria lá contra o Huracan na quarta-feira, né? Então, o time que eu utilizaria: Matheus Donelli, Mateuzinho, Torres, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Martinez, Carrijo, Igor Coronado, Memphis, Depay e Yuri Alberto, né? Memphis e Yuri no ataque, tá? Esse é o time que eu utilizaria, tá? Na quarta-feira, o Ramon preferiu o Romero no lugar do Coronado, né? Gente, eu acho que tá muito claro que o técnico não gosta muito do Coronado, né? Preferiu colocar o Giovani no intervalo e só foi botar o Coronado com 10 minutos faltando pro jogo acabar, né? Então, eu apostaria que o Coronado novamente não vai iniciar jogando, mas eu coloquei ele aí porque, gente, né? Eu colocaria o Coronado para substituir o Garro, né? Enfim, talvez tenha outras aí alterações no time. Talvez um Ramalho na zaga, ou um Breno Bidon no meio de campo. Não sei se o Thales Magno pode ganhar uma chance, mas se for força máxima mesmo, eu acho que é mais ou menos esse time aí. Claro, né? Eu coloquei o Coronado, mas apostando que não vai jogar de titular, né? Enfim, mas eu gostaria do Coronado, né? Enfim. Bom, vamos agora para o retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Vasco, tá? Vamos lá. Ao todo na história, foram 127 jogos entre Corinthians e Vasco. 55 vitórias do Corinthians, 36 do Vasco e 36 empates. Gols no confronto: 360, 192 do Corinthians, 168 do Vasco. Que mais aqui? Vamos ver. Corinthians e Vasco por estádios. Eles mais se enfrentaram no Pacaembu, 39 jogos. E o Corinthians tem mais vitórias aí, quase o dobro no Pacaembu, 17-9. Na Neoquímica Arena, que é o palco do jogo desse sábado, 7 jogos. E o Corinthians tem 6 vitórias e nenhuma do Vasco, e além aí de um empate, tá? 6 vitórias do Corinthians, nenhuma do Vasco e um empate em Itaquera. Então o Vasco jamais derrotou o Corinthians em Itaquera, tá? E eu espero que esse tabu permaneça, tá? Eu espero que esse tabu permaneça. São 6 vitórias do Corinthians e um empate em Itaquera. O Vasco jamais nos venceu na Arena, e eu espero que isso se mantenha, tá? Beleza. Corinthians e Vasco por campeonatos, mas se enfrentaram pelo Brasileirão, 66 jogos, e o Corinthians tem o dobro de vitórias, 28-14. Também tem jogos pelo Rio-São Paulo, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e Mundial, e o Corinthians tem vantagem em todos os campeonatos aí contra o Vasco. Inclusive no Mundial aí o Corinthians foi campeão mundial contra o Vasco em 2000. Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Vasco, e os maiores são Valber, Romero, Nardo e Marcelinho Carioca, com 5 gols cada um. Di Maria, Jô, Rafael Moura, Viola, Rivelino e Baltazar, 4 gols cada um, né? Então se o Romero jogar esse jogo e marcar, ele se torna o maior artilheiro isolado do Corinthians
contra o Vasco, né? Romero Carrasco do Vasco aí. O primeiro confronto entre Corinthians e Vasco foi no dia 14 de março de 1926, há 99 anos, né? Quase centenário aí a história de Corinthians e Vasco. E a gente perdeu 2-1 num amistoso, tá? A maior goleada do Corinthians contra o Vasco foi um 5-0 no dia 31 de maio de 95, né? Jogo pela semifinal da Copa do Brasil de 95, Pacaembu, e o Corinthians fez 5-0, com a vitória foi pra final e venceu o Grêmio na decisão, tá? A maior sequência invicta do Corinthians contra o Vasco, 22 jogos, durou de 2010 e terminou ano passado, né? Perdemos ano passado por 2-0 para eles em São Januário e perdemos essa invencibilidade aí que durou uns 14 anos mais ou menos, tá? É isso. E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Vasco, tá? Nos últimos 4 jogos, 3 vitórias do Corinthians e uma do Vasco, né? Então o Vasco, freguês histórico do Corinthians, tá? Vendo outros jogos aqui, vocês estão vendo esse 0-0 aqui, Brasileirão 2020, foi a única vez em Itaquera que o Corinthians não venceu o Vasco, foi esse 0-0, tá? Foi em 2021 esse jogo, mais válido pelo Brasileirão 2020, tá? Era época de pandemia, né? E foi um 0-0. Esse foi um dos piores jogos da história de Itaquera, que eu lembro muito bem desse jogo, meu Deus. Bom, vamos olhar a tabela aqui do Campeonato Brasileiro, tá? A primeira rodada já aconteceu, tá? E vamos para a segunda rodada, tá? E o Corinthians abre a rodada contra o Vasco, tá? E no mesmo horário tem Ceará e Grêmio. Também tem na rodada Botafogo e Juventude, Fluminense e Bragantino, Atlético Mineiro e São Paulo, Mirassol e Fortaleza, Internacional e Cruzeiro, Vitória e Flamengo, Sport, Palmeiras, Santos e Bahia, né? Assim, galera, o legal do início do Brasileirão é que a gente, por enquanto, não precisa olhar para nenhum jogo, né? Sabe, quando chega numa altura do Brasileirão, que a gente olha para um confronto e pensa, caramba, tomara que aquele time perca, porque se o Corinthians vencer, pode subir na tabela, sabe? Igual a gente ano passado torcendo contra os times ali perto da zona pra gente sair do Z4, né? Então, no começo do Brasileirão não tem isso, né? De torcer contra um adversário pra gente subir na tabela, não tem isso por enquanto, né? Por enquanto a nossa única preocupação é fazer o nosso, né? É fazer o nosso e vencer, né? Claro, a gente torce sempre contra os rivais, mas tipo, olhar num jogo ou jogos específicos, né, esperando que tal time perca pra gente subir na tabela, por enquanto não tem isso, né? Por enquanto é se preocupar em fazer o nosso, é vencer o Vasco, né? O jogo é sábado, 6h30, e se não me engano, o jogo é exclusivo da Prime Video, tá? Exclusivo da Prime Video, esse confronto entre Corinthians e Vasco, se não me engano, tá? E é isso. Nos próximos jogos aqui, teremos o Palmeiras, né? No outro sábado, também às 6h30 na Arena Barueri, né? Não será no Allianz, vai ser em Barueri. Aí na quarta rodada, teremos numa quarta-feira Corinthians e Fluminense em casa, tá? E aqui na quinta rodada, mais um jogo em casa contra o Sport num sábado, tá? Às 4 horas aí, tá? Então esses são os próximos jogos do Corinthians. E bom, galera, vamos falar mais aí desse confronto entre Corinthians e Vasco, né? Bom, vocês sabem que a coisa tava bonita demais, né? Vencemos o Paulistão, aí no jogo seguinte, mesmo com os reservas, empatamos com o Bahia em Salvador, 1-1, né? Tava tudo lindo, maravilhoso, show de bola. Aí teve o jogo de quarta, a derrota na Sul-Americana pro Huracan, 2-1, onde o time não joga bem e a gente perde, tá? E uma derrota, assim, devastadora, pensando em classificação na Sul-Americana, tá? Mas enfim, eu tô vendo muita gente falar que a derrota de quarta pro Huracan foi devido à ressaca dos jogadores depois do título paulista, né? Eu acho esse negócio de ressaca, sei lá,
eu acho uma palhaçada, né, pra dizer a verdade, né, jogador tem que correr independente do jogo, enfim, né, mas talvez eu até consiga entender, vai, eu acho uma palhaçada, mas se eu me esforçar, talvez eu consiga entender esse negócio de ressaca, tá, por quê? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, talvez alguns não lembrem desse episódio, mas eu vou relembrar aqui, tá? Em 2012, o Corinthians ganhou a Libertadores, né? Vocês lembram disso. E a final foi no dia 4 de julho de 2012, numa quarta-feira à noite. Correto? Enfim. Aí, ganhamos a Libertadores, beleza. Aí no jogo seguinte, enfrentamos o Sport na Ilha do Retiro. E foi um empate, 1-1 na ilha. O Corinthians jogou com o time reserva, né? Totalmente reserva. O gol do Corinthians foi do Liedson, né? O Liedson marcou. E, se não me engano, foi o último gol do Liedson pelo Corinthians. E depois ele foi pro Flamengo, né? E jogou com os reservas e empatou com o Sport, né? A mesma coisa que fez contra o Bahia agora. Jogou com os reservas e empatou 1-1 aí fora de casa. Aí, nesse jogo contra o Sport em Recife, né? Depois desse jogo contra o Sport em Recife, em 2012, no jogo seguinte foi o Botafogo em casa, né? Numa quarta-feira, né? Dia 11, né? Uma semana depois de vencermos a Libertadores, né? E nesse jogo contra o Botafogo, voltou os titulares, tá? Contra o Sport foi os reservas e contra o Botafogo voltou o time titular, né? O time que ganhou a Libertadores ali, né? Assim, não foi todos os jogadores que ganharam a Libertadores, né? O Castan, por exemplo, foi para Roma e o Paulo André, né? O Paulo André assumiu a titularidade, né? E o ataque contra o Botafogo, se não me engano, foi Romarinho e Elton. Lembram do Elton que veio do Vasco pro Corinthians? Pois é. O ataque foi Romarinho e Elton. Na Libertadores, o ataque era o Sheik e o Jorge Henrique, né? Mas nesse jogo foi Romarinho e Elton. Mas de resto, jogou todo mundo. Cássio, Alessandro, Chicão, Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Danilo, jogou todo mundo, né? O Alex jogou também, enfim. E aí o que aconteceu? O Corinthians, nesse jogo contra o Botafogo, uma semana depois de vencer a Libertadores, nesse jogo contra o Botafogo, né? A gente tomou um baile no Pacaembu, 3-1 pro Botafogo. O gol do Corinthians foi do Chicão de pênalti. E foi um gol de honra, porque o Botafogo abriu 3-0, né? Teve até gol contra do Paulo André. E no final o Chicão diminuiu, ficou 3-1. O Tite, na época, ficou maluco de raiva. Se não me engano, ele disse que teve vergonha da atuação do time ali, né? Ele ficou muito puto com a derrota, né? E foi uma semana depois de ganhar a Libertadores, né? E o entendimento ali, naquele jogo, foi que o elenco, depois de ganhar a Libertadores, sabe, a adrenalina, a pressão de ganhar a Libertadores saiu do corpo dos jogadores e eles estavam mais leves, sabe? Bem leves. E aí veio o jogo contra o Botafogo, a volta dos titulares e tomamos um sacode 3-1 no Pacaembu, né? E o Tite ficou maluco naquela época, né? E parece que a história se repetiu agora, né? Parece que aconteceu mesmo. A gente ganha o Paulista, certo? O jogo seguinte, reservas contra o Bahia em Salvador, 1-1, né? Aí, jogo seguinte, em casa, a volta dos titulares, perdemos 2-1 pro Huracan, né? É o mesmo episódio de 2012, né? Dando a entender que a pressão, sabe, saiu dos jogadores, eles ficaram mais leves depois do título paulista e deu no que deu na quarta, né? Então, se o time que ganhou a Libertadores em 2012 aconteceu esse episódio, né? Se até aconteceu com o time que ganhou a Libertadores, né? Esse negócio de ressaca, né? Pós-título, né? É a mesma coisa. Em 2012, a volta dos titulares, perdemos pro Botafogo. Agora, a volta dos titulares, perdemos pro Huracan pós-título paulista. Então, pegando o exemplo de 2012, talvez eu até consiga entender a ressaca. Mas, assim, galera, essa derrota pro Huracan é uma derrota, assim, devastadora, pensando em classificação na Sul-Americana. É uma derrota que pode nos custar a classificação na Sul-Americana.
né? Contra o Botafogo em 2012, aquela derrota de 3-1 era Campeonato Brasileiro. O time podia se recuperar depois. Mas essa derrota de quarta, pensando em classificação, né? Só que assim, beleza, perdeu. Agora tem que dar resposta sábado. Contra o Vasco, um adversário que é nosso freguês histórico, é um jogo pra ganhar. Assim, eu não espero mais que o Corinthians volte a jogar no mesmo nível que jogou no final do ano passado. Eu não espero mais, né? Até porque a ausência do Garro, né, meio que dificulta isso também, né? Então eu não espero mais que tenha as mesmas atuações que teve ano passado, no final do ano passado. Mas tem que vencer o Vasco. Tem que vencer, até porque o próximo jogo é o Palmeiras, um clássico fora de casa. Então a primeira vitória no Campeonato Brasileiro tem que ser agora. Tem que ser nessa rodada, tem que ser nesse jogo, né? Se querem dar a resposta pra torcida, tem que ser agora, tá? E assim, a gente pode falar de alguns jogadores, por exemplo, o Memphis Depay, tá? O Memphis, ele é líder de assistências no ano, né? Se eu não tô enganado. Mas tá devendo gols. Tá devendo. Só tem 2 gols no ano o Memphis Depay. Pra mim é um absurdo. Pra mim é um absurdo ele ter apenas 2 gols no ano. O Thales Magno e o Romero, que são reservas, tem mais gols no ano do que ele. Certo? Então beleza, ele tá dando assistências, legal, show de bola. Ele deu assistência pro gol do Yuri Alberto, foi o gol do título paulista, beleza. Mas tá faltando ele fazer gol. Tá faltando. Tá? Aí você pega outro, Igor Coronado, sabe? Por mais que eu aposte que o técnico não gosta muito do Coronado, eu também concordo que o Coronado em alguns jogos, né, muito abaixo também, né? Principalmente em jogos importantes no ano que o Coronado entrou, ele pouco fez, né? Então o Coronado é outro que temos que cobrar. Outro jogador que eu vejo que estão criticando demais, Matheus Donelli. Eu tô vendo criticarem muito o Donelli, falando que ele chama gol, coisa e tal. Assim, pessoalmente, eu acho esse argumento ridículo. Chama gol. Eu acho ridículo, tá? Mas eu tô vendo gente criticando, sabe? Algumas bolas defensáveis que o Donelli toma, sabe? Ele passando insegurança, não saindo do gol algumas vezes. Eu também percebo muitas vezes o tempo de reação do Donelli, sabe? Não ser a ideal, sabe? Esses argumentos pra criticar o Donelli, né? Pra criticar o Donelli, esses argumentos eu entendo, tá? Eu entendo. Mas esse chama gol, gente, pelo amor de Deus, cara, eu acho ridículo. Eu acho ridículo esse argumento, tá? Mas de fato, o Donelli, por exemplo, o Donelli, ainda falta pra ele aquele jogo em que ele se destaca, sabe? Aquele jogo em que ele fecha o gol, o Corinthians vence e ele passa sem ser vazado, sabe? O Hugo Souza, por exemplo, teve vários jogos assim, que ele foi lá, se destacou, fechou o gol, coisa e tal. Mas o Donelli ainda não teve isso. Talvez se o Donelli tivesse um jogo de destaque em que ele fechasse o gol com defesas difíceis, coisa e tal, talvez a torcida começasse a enxergar ele com outros olhos. Se ele tivesse um jogo assim de destaque, né? É que até agora ele não teve. E talvez seja muito por isso as críticas em relação a ele. O Donelli ainda não se provou no gol do Corinthians. E a gente sabe, jogar no Corinthians é pressão o tempo todo, né? Então ele vem sendo muito pressionado, o Donelli. E sim, falta pra ele um grande jogo. Falta pra ele um jogo em que ele se destaca e o time vence com ele pegando pra caramba. Isso eu concordo. Eu concordo, tá? Isso é um argumento plausível pra criticar o Donelli. Não chama gol. Ah, ele chama gol. Isso mano, é ridículo, né? Mas se você fala pra mim, Fábio, o Donelli não me passa segurança porque ainda não teve um jogo dele de destaque, nisso eu concordo com você. Nisso eu concordo. E assim, eu torço muito pro Donelli. Eu torço. Eu torço muito que contra o Vasco ele feche o gol, passe sem ser vazado, certo? Eu torço muito por ele, tá, gente? Mas eu peço pra que vocês, assim, se vão criticar o Donelli, dê argumentos plausíveis, tá? Eu tô vendo que muitos pegaram ele pra Cristo, né, o Donelli. Então assim, vamos ter argumento plausível pra criticar ele. Eu entendo as críticas, eu entendo. Eu também tenho minhas ressalvas em relação ao Donelli, mas vamos ter argumento plausível. Esse negócio de chama gol, não dá, gente, tá? É isso. E eu espero que o Donelli pegue pra caramba no sábado. E em relação ao Sr. Memphis Depay,
eu vou cobrar ele até ele voltar a marcar gol, né? Tem que fazer gol. Ah, mas ele tá dando assistência, legal. Legal dar assistência, mas ele tem que fazer gol. Ele é atacante, é o maior salário do elenco, ele é camisa 10, tem que fazer gol. E eu vou cobrar ele por isso, tá? Beleza. Vou dar meu palpite pra esse jogo. Não sei, né? Eu vou apostar. Eu vou torcer pro Donelli não ser vazado, tá? 2 a 0 Corinthians, tá? 2 a 0 e o Donelli não vai ser vazado. Posso me estrepar, quebrar minha cara, mas pode acontecer, né? Enfim, então, torcendo pro Donelli e pro Corinthians fazer um bom resultado, 2 a 0, gols do Memphis Depay e do Yuri Alberto, tá? Memphis Depay tá na hora de voltar a marcar gols, né? Então é isso, tá? Então esse é meu palpite, 2 a 0 Corinthians, gols do Memphis e do Yuri Alberto, beleza? Então é isso aí, galera. Comente o que vocês acham que pode dar esse jogo. Comente em relação à ressaca de quarta, comentem sobre o Donelli, tá? E também comentem o palpite de vocês. O meu é 2 a 0, né? 2 a 0. O meu palpite é 2 a 0, gols do Memphis Depay e do Yuri Alberto, beleza? É isso aí, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!